está acontecendo com o Bolsonaro nos últimos dias? O homem, ele tá muito chiliquento. Cadê o Aristides? Porque claramente o Bolsonaro tá precisando treinar um pouco de judô, porque ele tá muito irritado. Precisa treinar judô, levar lá o Aristides para brincar de dar um ippon, dar uns yukos, dar um shibarai, uma luta no chão, uma chave de braço, uma chave de perna, um estrangulamento. Nitidamente o Bolsonaro precisa treinar judô com o Aristides, porque ele não tá se aguentando. Ou talvez o Bolsonaro ele precise dar uma relaxada, né? Tomar um banho de sais, um banho relaxante, porque ele tá muito esquentado. E aí ele pode, inclusive, fica até mais fácil, né? Porque ele pode chamar a ex-esposa dele, a segunda esposa, que ela tem contatos com os bombeiros do Rio de Janeiro. Não sei o que aconteceu, a história dela com o bombeiro. Eu acho que ela fez um trabalho voluntário lá com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ela pode ligar para os colegas dela do Corpo de Bombeiros para eles irem lá dar um banho de mangueira no Bolsonaro. Porque o homem, ele tá simplesmente batendo dentadura. Ele não se aguenta mais. Ele já brigou com o Xandão, já falou palavrão a respeito de passaporte de vacina e hoje deu mais um chilique com o João Dória, falando assim, o teu estado, o cacete. Coisa mais horrível, nem pra falar aquela palavra que sai tão musicalmente magistral da boca de Vanderlei Luxemburgo, né, o baralho. Ele tá muito estranho, o Bolsonaro, muito chiliquento, muito estranho, e isso só favorece os seus adversários eleitorais. Vamos conversar sobre isso. Antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações e se você não é inscrito, você está perdendo tempo. Seja um inscrito aqui do canal, é só clicar no botãozinho vermelho e você vai ser um membro dessa grande comunidade de reflexão aqui no YouTube. Mas qual é o motivo do chilique da vez? O passaporte vacinal. Bolsonaro, ele é contra nós termos o passaporte de vacinas. E aí, o Marcelo Queiroga, que prefere a morte do que perder a liberdade, ele é um pazuelo de jaleco. Queiroga, você é uma droga como ministro. E também deve ser como médico, porque a sua mentalidade é uma mentalidade serviçal. Haja vista a forma como você come pizza. É aquela forma parecendo um glutão, parecendo um homem das cavernas se alimentando. Uma coisa assim totalmente horrível de se ver, de acompanhar a forma como Marcelo Queiroga come pizza. Mas isso já mostra o pensamento primitivo dele. E aí o que aconteceu? O governo federal não quer adotar o passaporte vacinal. Só que o passaporte de vacinas já é algo usado não somente na pandemia, já há muitos e muitos anos. Por exemplo, para você viajar para a África, você tem que mostrar que você está com a vacina de febre amarela em dia. Sabe, são coisas básicas que o mundo inteiro usa. E o Brasil não quer usar o passaporte antivacina, que é a melhor forma da gente se proteger de pessoas vindas de fora que ainda não estão vacinados. É uma boa prática sanitária que coloca em segurança toda a população brasileira. Mas aí o Marcelo Queiroga, que é um vassalo de Bolsonaro, que é um capacho de Bolsonaro, o que ele fez? Não vamos fazer isso, vamos exigir quarentena de 5 dias. Teste de PCR. Primeiro, como que você vai obrigar a pessoa a ficar 5 dias? Como que vai fiscalizar isso? Não tem como fiscalizar. Não tem como também as agências de aerofiscalizadores, né, CONADS, fiscalizarem as vacinas, se as pessoas foram vacinadas ou não. O passaporte vacinal, você chega ali na hora que você está fazendo a imigração e mostra, olha, tá aqui, cadê seu passaporte de vacina? Ah, tá vacinado? Tá aqui, não tá, então tchau, amigo. Não vai. Porque todo mundo passa pela imigração. É um negócio tão simples, é um negócio tão trivial que nos protege, mas Bolsonaro não quer fazer isso. E aí o João Dória, obviamente, também pensando eleitoralmente, como adversário de Bolsonaro, querendo se cacifar, sendo que agora ficou mais difícil por conta do Sérgio Moro, já falou que em São Paulo vai ter passaporte de vacina. Vai ter, não interessa, porque mesmo o país, né, sendo o Brasil, o estado de São Paulo, o território de São Paulo é de responsabilidade do governo estadual. E isso vale para os portos e também para o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos, o GRU, é o principal aeroporto internacional do Brasil. Então, se você exigir o passaporte vacinal em São Paulo, todos aqueles que acabariam vindo do exterior, entrando por São Paulo, entrando por Guarulhos, teriam que apresentar o passaporte da vacina. O Bolsonaro já brigou. Falou que o Dória não poderia fazer isso, coisas do tipo. Vou ler para vocês o que o Bolsonaro disse. Aspas. Vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Rondônia é do senador Marcos Rogério, aquele que não sabe usar a Rolex, né?
Marcos Rogério apareceu lá com o Rolex na CPI e depois nunca mais apareceu com ele. É porque o Marcos Rogério não tá acostumado com grandes relógios, né? Ele é um jeca tatu também, igual o Bolsonaro, então ele não sabia que tinha que dar corda no relógio. Aí o relógio simplesmente parou de funcionar e ele achou que era uma porcaria, porque tá acostumado com o relógio a pilha, né? É um jeca. O governador Marcos Rocha vai agora decidir se ele vai sancionar ou vetar. Eu tenho certeza que ele vai sancionar. Enquanto o outro governador da região sudeste quer fazer o contrário e ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado se não estiver vacinado. Teu estado é o CACI. Ele é o CACI. Porra, disse Bolsonaro. E nós todos temos que reagir. E reagir como? Protestando contra isso. Agora, a medida do João Dória é uma medida acertada. Resta saber se vai ser aprovada ou não pelo STF. Porque algumas medidas locais adotadas por governadores e prefeitos depois foram derrubadas pelo STF. Porém, existem outras prerrogativas. Isso vai acabar indo para a justiça. E o Bolsonaro está muito revoltado com essa questão do passaporte vacinal. E vocês sabem que a vacina, né, o imunizante, ele se transformou em algo que não é bem do senso comum, mas é algo que foi absorvido pelas instituições e também pelo sistema. Os governadores querem o passaporte vacinal, querem os imunizantes, houve toda a luta pelos imunizantes ao longo de todo esse ano, a população quer, a parcela esclarecida da população quer, as instituições querem, estão exigindo comprovantes de vacina, estão discutindo se vai demitir ou não vai demitir aqueles que não foram vacinados. Então o Bolsonaro vê isso como uma oportunidade de se colocar como sendo o antissistema. E nós acertamos que ele iria fazer isso há 2 meses. Nós falamos, Bolsonaro agora que não pode mais brigar com o STF, apesar dele ter dado uma cutucada no Xandão, ele vai voltar agora a sua artilharia para as vacinas. Porque o Bolsonaro, ele sempre faz a política do confronto. E vocês sabem o que é isso. O Bolsonaro elege um alvo e fica atacando esse alvo. É assim que ele faz a política eleitoral dele. E os imunizantes, eles não podem se defender. Eles não têm essa condição. Porque são seres inanimados. E uma maior parcela considerável da população já está imunizada. Então, para ele, não vai ter uma reação forte. Por isso que ele continua atacando agora os imunizantes. E ele também ataca o diretor-presidente da Anvisa, o Barra Torres, que é militar, é coronel, general Barra Torres, enfim. O Barra Torres, ele era muito próximo do Bolsonaro. Só que à medida que a pandemia foi avançando, o que ele fez? Ele começou a se distanciar. Porque o Bolsonaro foi para o caminho do extermínio e ele promoveu, mais de 600 mil pessoas perderam as vidas por culpa de Bolsonaro, que não trouxe o país para uma situação de uma segurança sanitária maior, ele escancarou tudo, ele promoveu o contágio com a imunização de rebanho, continua promovendo mesmo nos dias atuais. Ele faz isso. E aí o Barra Torres, ele mudou de lado e está totalmente oposto. E ele está pedindo passaporte vacinal. Essa é uma exigência da Anvisa, uma sugestão da Anvisa, mas Bolsonaro não se importa com isso. Só que ele não pode exonerar o Barra Torres. Ele não pode fazer isso por conta de todas as determinações da Anvisa. Então ele tem que engolir o general Barra Torres como presidente e diretor-presidente da Anvisa. E o Bolsonaro está simplesmente chilicando com tudo isso. Chilica com o passaporte vacinal, chilica com o João Dória, mas a gente sabe que o Bolsonaro ele tá dando esses chiliques porque ele vê que a vaca tá indo para o brejo. Porque apesar do Datafolha ainda não ter saído, que é a pesquisa mais relevante, toda hora que o Bolsonaro fala de alguma pesquisa, ele fala do Datafolha. As outras pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro está sendo derrotado nas eleições de 22. Não há um cenário favorável para Bolsonaro. E ele sabe que se ele perder, ele vai para a prisão. Não vai ter boa vontade de absolutamente ninguém com relação ao Bolsonaro. Absolutamente ninguém. E a chance dele ser preso aumenta consideravelmente a cada dia, porque ele faz um monte de bobagem e mesmo que a aprovação dele, a reprovação tenha caído um pouco, os cenários não mudam para 22. Então por que o Bolsonaro está dando chilique, está revoltadinho? Porque ele está com medo de ser preso. Ele vê Sérgio Moro aumentando, ele se assusta com o Sérgio Moro. Eu não acredito que Moro tenha condições de tirar Bolsonaro do segundo turno. Nós já falamos várias vezes aqui no canal, o discurso de Sérgio Moro não é um discurso que toca como o discurso do Bolsonaro, é um discurso que tem mais ou menos 10% da população mesmo. A grande preocupação em torno da corrupção engloba 10% da população, enquanto nós temos no Brasil uma legião de fracassados que gostam do Bolsonaro porque ele se coloca como candidato antissistema e atacando o passaporte da vacina, ele continua perpetuando essa imagem dele que ele é o antissistema. Então ele consegue representar melhor uma parcela da população do que o Sérgio Moro. Por isso eu acho muito difícil o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Mas ele está desesperado.
porque ele sabe que a chance dele ser preso é muito grande. É considerável que o Bolsonaro, talvez não em 2023, mas no futuro terá que ir para a cadeia. E como que vai fazer Bolsonaro na cadeia? Porque lá ele não vai mais poder ter os ensinamentos do mestre Aristides, né? Porque o Aristides ele é o mestre do Bolsonaro. Eles gostam de brincar ali na guarda, treinando judô e todo esse resto, e o Bolsonaro não pode fazer, por isso que ele já está desesperado. Mas enquanto o Bolsonaro ainda não é preso, não foi preso, o Aristides deveria dar uma aliviada na tensão, fazer o Bolsonaro dar uma queimada de energia, claro, de energia, fazendo aí um treinamento super especial de judô com muita imobilização e quem sabe até umas chaves de perna. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.